Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Eu sou o Renato. O pessoal que vai acompanhando pela internet é o canal Transmutação Renato lá no YouTube, né? Então, hoje um dia de muita alegria, encontrando vocês e encontrando uma pessoa do meu coração aqui. E que, poxa, quanto tempo que eu não via, né? E aí, por isso que eu disse pra ela, né? Eu não digo ela sumiu, sumimos, né? Mas agora nos reencontramos, coisa boa. E hoje, nesse evangelho, para o pessoal que está vindo a primeira vez, o meu papel aqui é esse, né? Enquanto as pessoas vão sendo chamadas e atendidas, né? Tem uma pessoa que comentou o evangelho do início, e eu vou conversando com vocês aqui, continuando, até que os trabalhos vão sendo encerrados, tá? Então hoje, me disseram que o evangelho é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Uma reflexão básica sobre, toda vez que eu leio esse trecho, quando ele diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, e ele fala, porque há muitos chamados e poucos escolhidos, não tem uma vez que eu não lembre do livro Nosso Lar. Sempre eu pergunto, quem já leu ou ouviu a radionovela do Nosso Lar? Alguém? Lá ele fala assim, o Clarencio, pro André Luiz, olha André, quando dizem que são muitos os chamados e poucos escolhidos, não seria melhor dizer, muitos são os chamados e poucos atendem ao chamado? Então é a primeira reflexão, sempre eu fico com isso. Porque, até lembrando das perguntas que foram feitas há pouco, e eu estava lembrando dessa frase também que eu gosto, acho que ela é interessante para o meu dia a dia, quando o Chico e o Emmanuel, eles falam, né? Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Esse é um ponto que eu acho relevante. As coisas não são como eu quero, senão eu seria Deus. Do mesmo jeito que tem gente que não gosta do tipo de atitude dos pais que tem, eu vi um dia um depoimento de um colega que ele dizia que quando ele estava na ativa do alcoolismo, ele dizia assim para a mãe dele, ele de uma família muito humilde, muito pobre, a mãe dele, como dizia o Chaves, né, pobre porém honrada, mas era pobre. E ele, com aquele egoísmo, aquele egocentrismo que é inerente ao alcoólatra, ele disse que quantas vezes ele ia provocar a mãe dele, né? E ele dizia assim, por que eu nasci filho da dona Chiquinha e não da dona Yolanda Queiroz? Quer dizer, ele não aceitava as coisas como elas são. Outro dia eu estava numa conversa, num papo desse, num outro centro, e eu falei uma mescla entre essa questão dos pais, dos filhos, e da questão da constelação familiar, a questão de cada um ter o seu lugar, de nós entendermos o nosso papel. E eu falava lá que os pais, muitas vezes nós, já que dou aos outros o direito de serem como quiserem, eu devo ser, né, melhor dizendo, as coisas não são como eu quero, elas são como elas são. O rapaz não nasceu filho da dona Yolanda Queiroz, ele nasceu filho da dona Chiquinha. E ele tinha que aprender a conviver com aquilo. Esse era um ponto. Era a primeira reflexão. Então, a questão do preconceito, eu acho que é o tema central desse evangelho. Porque qual é o preconceito? Cada um foi chamado numa hora, ele achava o seguinte, eu te chamei para trabalhar um dia por digamos, por R$1. E chamei do primeiro até o último, todo mundo por R$1. Aí depois que ele viu que trabalhou o dia todo, assim, eu fui besta. É o preconceito. Ele quer mandar na vinha do outro. Como o cara queria mandar na escolha da mãe dele. Ele não pode escolher. Quem vai escolher? Ele não pode. Mas quando a gente cria um preconceito, a gente se amarra numa ideia e a gente perde a oportunidade de aprender a crescer com o que nós temos, com o que Deus nos deu. Foi falado aqui que a gente vai chegar à nossa felicidade. Eu já tenho compreendido que Deus nos deu todos os elementos necessários para a nossa felicidade. Agora, se nós vamos usar,
ou não, aí são outros 500. Como é que nós vamos usar ou não, aí são outras questões. Né? Então, se eu não posso escolher, então como é que eu vou fazer? O que é que eu vou aprender? O que é que eu vou fazer? Que hora é que eu vou dizer sim, que horas é que eu vou dizer não? Como dizia o Emmanuel. O sim existe, o não existe. O sim não precisa ser um mel, o não precisa ser um fel, mas às vezes tem que ser dito. Então, eu estou numa relação que é uma relação adoecida. Então, bom, eu não posso chegar querendo ser, por exemplo, pai dos meus pais. Posso? Não, aí é o sistema. Quem está na posição de pai é o meu pai, quem está na posição de mãe é minha mãe, e eu sou filho. Então, primeira coisa, eu me coloco no meu lugar. Porque cada um da vinha, se colocasse no lugar dele, ele não ia questionar isso ao dono da vinha. Entendem? Porque, por exemplo, estava conversando com a Luziane agora. Eu disse, olha, em 2014 eu tirei um nódulo aqui, ó. Quem é que quer? Mas as coisas não são como eu quero. As coisas são como são. Então, quando aquilo acontece, eu me lembrava de Paulo, quando ele caiu cego do cavalo, ele disse o quê? Senhor, ele estava vivendo como ele queria. Queria que as coisas fossem como ele queria, mas as coisas não são como ele quer. E quando ele caiu cego, ele entendeu. Bom, se eu tivesse agradando a Deus, estava tudo dando certo. Porque quem vai com Deus, quem vai com a natureza, não tem um ente mais forte. Então, ele fraquejou. Ele disse, ó, então eu estou no caminho errado. Pai, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Agora eu faço. Estou entendendo. Agora eu estou entendendo que as coisas não são como eu quero, as coisas são como o Senhor quer. E esse é um sinal. Então, às vezes um nódulo é um sinal. Às vezes um relacionamento doentio é um sinal. É um sinal de que as coisas têm que ser compreendidas e amadurecidas. Mas no amadurecimento, eu não posso querer tomar o lugar do chefe. O dono da vinha é outro. Eu não posso querer tomar o lugar de Deus. E não posso querer tomar o lugar dos meus pais. Eu não posso. Por isso que essa frase para mim importa. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, inclusive meus pais. Agora, eu é que tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Quantas terapias, como a terapia do espelho, que a gente tem falado aqui há algum tempo, como o CODA, né, que é codependência. Lá no CODA, tem um dos lemas, lá tem Neuróticos Anônimos, que é problema com emoções, reuniões gratuitas, que a pessoa vai encontrar os problemas do ego. E lá tem um dos lemas, que tem os 7 lemas, e um dos lemas é: viva e deixe viver. Não posso. Eu não posso mudar meus pais, posso? Eu posso mudar a cabeça do meu chefe? Eu posso mudar a cabeça do dono da vinha? E posso mudar a cabeça de Deus, o racional de Deus. Entende? Para que eu faça isso, eu tenho que ser Deus. E eu não sou. Eu não sou. Eu não posso chegar na minha casa e é assim, 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 porque na verdade às vezes não é a minha casa. Eu não entendi, aquela casa é dos meus pais. Olha, aqui nessa casa agora vai ter que ter um cachorro porque eu quero um pet. Peraí, essa casa é de quem é? Porque às vezes quem fala o que quer, escuta o que não quer. Um dia eu vi uma pessoa chegar e dizer assim, não vai ter, sei o que, peraí. Já pensou o pai ter que dizer isso para o filho? Que desagradável, mas... né? Ele chegou e disse, não, aqui agora vai ter que ter um cachorro. Pai, meu filho não vai ter. Vai, essa casa é minha. Peraí, agora vamos, infelizmente, agora vamos botar os pingos nos is. O senhor comprou quantas casas? Triste, né? O pai olhar para o filho, ter que chegar a esse nível. Mas é a realidade. O senhor comprou quantas casas? Não, não. O senhor trabalha? Comprou a casa? Eu não sabia. Porque para ser sua, você tinha que ter comprado ou ganho, que eu saiba, essa casa é minha e da sua mãe. Não é duro, né, não, um negócio desse? Mas é verdade ou não é? Então, assim, quando meu filho comprar a sua casa, meu filho vai fazer o quê? Criar o que você quiser, mas mandar na casa do papai e da mamãe, essa casa é o seu lar. Mas entenda, ser dono da casa é o pai e a mãe. Tá batendo com o evangelho? Olha,
Olha, eu vou te dar um real, ou dar dois, o dinheiro não é meu. Entenda. Não, vamos discutir. Vamos apresentar o melhor funcionamento da empresa. Vamos apresentar. Sim. O chefe é obrigado a seguir o que eu digo a ele. E a primeira coisa que às vezes o chefe diz é o quê? Bom, se fosse para eu fazer o que você está dizendo, provavelmente não era para mim ser seu chefe, era para mim ser o seu empregado. É duro. É muito duro. Outro dia uma pessoa disse assim, Renata, eu não gosto de escutar seu evangelho não, porque você incomoda. Claro que incomoda, mas como é que vai ter reforma? Como é que você vai ajeitar uma coisa se você não vê onde é que está o problema? Você só quer ver solução. Você só quer mostrar que o problema está no outro. Se você aponta um dedo para lá, esquece que tem quantos para você, olha. Tem 3. Isso é pesado. É pesado. Tá num relacionamento doentio, às vezes, no casal, e você fica dizendo, meu marido sai para beber, meu marido isso, meu marido aquilo. E você? O que é que você está fazendo? O que é que você está procurando se enxergar? Qual é a terapia de casal que você está procurando? O que você está fazendo? Porque, de novo, se você entender que você dá aos outros o direito de serem como quiserem, mas você tem o dever de ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, você vai primeiro estar querendo encontrar qual é a sua parte. E isso é duro. Porque na hora que a gente começa a enxergar a nossa parte, a gente vê que tem muita responsabilidade. A gente tem que cuidar de tudo. Tudo. Estava até falando aqui, se você cede, você vai ceder ao alcoolismo, drogadição, porque tudo isso é fuga, sexo desvirtuado, relacionamento doentio, descontrole emocional, compra, drogas ilícitas, cigarro, droga lícita. Foi falado aqui hoje de idoso. A condição de idoso, ela é uma condição, Buda falava isso, dizem, né? Lá pelo Dhammapada, que você tem 4 coisas que ninguém afasta: dor, velhice, doença e morte. Talvez você conseguisse a velhice, se você morrer antes. Então, quando a gente começa a enxergar que dor, velhice, doença e morte é algo que a gente não consegue afastar, aí a gente começa a compreender isso e saber viver no nosso tempo. Mas será que nós vivemos no nosso tempo? Ou será que nós ficamos querendo viver fora de tempo? E quando a gente quer viver fora de tempo, a gente muitas vezes está querendo ir contra quem? O dono da vinha, quem é? O que criou tudo. E que nessa criação a gente já sabia que tinha dor, velhice, doença e morte. E na hora que a gente vai contra ele, quem é que vocês acham que vai ganhar? Quem é que tem um padrão de beleza aquele que passa e o povo assovia, ou que já teve, que sabe que com o tempo isso passa? Passa não? Passa. Não tem jeito. Outro dia eu olhando minha mãe agora, olhando o Instagram, o Facebook, né? O pessoal do tempo dela, 70, quase 80, só chamando o povo de feio. Rapaz, como é que essa menina ficou feia desse jeito? Mas rapaz, não aceita. Aí, olha bem que o fulano disse, o tempo é uma máquina de fazer monstro. Ó. Olha aí como ela tá gorda, olha como é não sei o quê. Aí vai olhando, mas aquilo ali é uma forma de talvez não querer ver as coisas no tempo. É porque quer dizer que só é bonito se for com aquela carinha de gente de idade jovem, porque a questão de juventude ou não é mente. É mente. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha os preconceitos, tá vendo o preconceito? Trabalhou um dia, ganha mais. Não, o cara te contratou para quê?
Não é dele. Então, primeiro, ó o preconceito. Porque o dia uma pessoa estava falando aqui, eu sou bipolar. Aí tudo é bipolar para dizer assim, quando ele quer estar bem, ele é legal. Aí quando ele quer ser grosseiro, eu sou bipolar. Sou bipolar. Descobri agora, sou bipolar. Não quer dizer que é ou não é, que não exista. Mas que não pode ficar sendo usado como Durepox, Bombril, para toda hora que você for desagradável, colocar. A ideia era, bom, você identificou que você é bipolar? Identifiquei. E agora, como é o tratamento? Não é isso? Como é o tratamento? Segunda coisa, eu sou médio. Então, quando eu quiser chutar as cadeiras que tacar a mão na cara de qualquer um aqui, é porque eu sou médio. E se não, vai estudar. Vai estudar. Não, olha, que agora, sabe, agora eu vou sair louca aí e tal, porque eu recebi uma entidade. Peraí. Eu achei muito interessante a fala, né? Porque ele pergunta assim, você é dono do seu corpo? Você é dono do seu corpo. Isso é educação mediúnica, ele estava falando disso lá embaixo hoje. Peraí. Agora, de novo, do mesmo jeito que você encontra vários problemas psíquicos e que a pessoa era para ver o problema e não se entregar ao problema, e sim buscar ajuda e trabalhar a cada 24 horas para se melhorar. Quando identifica uma mediunidade, não é para sair tacando a mão na cara dos outros, não. Nem dizer, ontem eu bebi porque eu estava... Era um espírito bebedor que estava perto de mim, olha. Oh, meu Deus. Será que esse espírito bebedor não tinha um outro espírito encarnado com uma vontade de beber danada? Que deu uma tal de uma sintonia, aí foi bem uma falange de bebedores encostado. Porque tinha um imã, tinha uma porta aberta? Não, como já que não será reganhado a porta. Bora, quem quer beber? Eu tô doida para beber, mas eu não posso. Não posso. Porque eu sabe. Agora, se eu disser que foi vocês, aí eu posso. Foi vocês. Isso é que é pesado. Porque a responsabilidade é de quem? Isso incomoda, porque a responsabilidade é nossa. Bizarra do cachaceiro. Entende? Você é alcoólatra, procura o Alcoólicos Anônimos. Vai lá, partilhar experiência, força e esperança. Tem problema com droga ilícita, vai lá no Narcóticos Anônimos. Tem problema com codependência, vai lá no Codependentes Anônimos. Começa a ler, começa a estudar, começa a praticar. Mas não vem para o centro para dizer que aqui vai ser a mágica, porque o problema está fora. Porque onde é a rádio que toca funk não toca brega. É porque você está sintonizado com aquilo ali. Tá, entendem? Tá difícil isso? Agora, incomoda. Incomoda. Porque é muito fácil fazer o que quer e depois dizer que foram os obsessores. É difícil a gente querer colocar a mão na massa. É difícil. É difícil. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Você precisa passar pelo mal para chegar ao bem? Eles dizem claramente, não. Mas, como nós somos espíritos imperfeitos, grande parte das pessoas, às vezes passa. Não é um requisito para chegar ao bem e passar pelo que não presta. Só que o problema é como é aquela história da Sinira, da Tieta. A pessoa tem os defeitos de caráter que gosta. Ela não dizia assim, eu gosto. Sabe, mas eu gosto. A Perpétua disse, mulher, te ajeita, não é? O homem se treme todo, eu gosto, sabe, mas se ajeita.
Lembra? Não tinha, não era na novela da Tieta, não era assim, não era? Tinha a Tieta, aí tinha a Perpétua, assim, eram as duas amigas, né? Elas eram beatas da igreja. Aí quando ela viu uma pessoa, ela se tremia todinha, ela disse que aí se comporta, né? Aí ela disse, mas eu gosto. Isso é interessante para refletir. Como é? Como é que você faz? Como é que você controla? Como é que você, melhor falando, compreende? O que é que está acontecendo com você? É o caminho. Mas sem enxergar é difícil. Sem que nós façamos a nossa parte, fica muito difícil, gente. Fica muito difícil. O estado de humildade, acho maior que tem é esse. Nós olharmos qual é a nossa posição, entendermos qual é o nosso papel e simplesmente fazermos. E deixarmos a lei do progresso seguir, dizendo que ontem nós somos piores do que hoje, hoje nós somos melhores do que ontem e amanhã nós seremos melhores do que hoje. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a pessoa que a Luziane conheceu era uma pessoa. E que hoje, pela lógica, mudou em muitas coisas. Assim como a pessoa que eu conheci, com certeza, está melhor. Eu não tenho a menor dúvida disso. E melhora muito mais quando a pessoa usa o livre-arbítrio e quer. E quer. Isso vai tornando as relações mais sadias. Isso vai tornando as pessoas com um relacionamento mais verdadeiro. Porque as pessoas melhoram quando elas começam a tomar aquela iniciativa de melhora. Então, nesse evangelho que ele fala, os trabalhadores da última hora, é a primeira pergunta que me vem no evangelho de hoje, é isso. Se, digamos, Deus é o dono da vinha, eu sou um trabalhador. Qual é o meu trabalho? Ver quem eu sou, compreender qual é o meu papel e fazer o meu papel da melhor maneira possível. Quando é que eu vou conseguir isso? Fazendo todo dia tentando me melhorar. Todo dia identificando quando eu estou querendo fugir do meu papel, seja pelo uso de drogas lícitas, drogas ilícitas, sexo desvirtuado, relacionamentos doentios, jogo, compras, comida. E vou olhando. E olhando sempre. A cada 24 horas. A cada 24 horas. Eu tenho sempre observado, até eu falo com vocês, eu olho muito para a minha alimentação. Por quê? Se eu passar num rodízio de pizza, você sabe, eu sei que eu não posso. Como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não posso. Realmente, se eu for uma vez ou outra, porque eu vou me desregrar. Tem coisas que eu ainda não posso. Tem pessoas, ambientes e situações que às vezes, enquanto você não está bem espiritualmente, você tem que evitar. Isso é ser um trabalhador da primeira até a última hora. A meu ver, não importa que horas é que você vai atender o chamado de Deus para você assumir as rédeas da sua própria vida. Importa é que na hora que você assumir, você dê continuidade. Ponto. Dê continuidade. E não pare. Continue. O que é que importa se hoje você trabalhou menos? E quem disse que o serviço acabou hoje? E amanhã? E depois? Tem um teórico de empresas, né? Que as empresas, eles começam a analisar. Tem um tanto que o nome do livro dele é esse, é Feitas para Durar. Ele analisa empresas com mais de 100 anos. É o Collins, né? Quer dizer, a ideia é continuar. Se você pegar um contrato de trabalho, a natureza dele
se presume por tempo indeterminado, ou seja, é para continuar. Eu não posso tirar a atitude dos meus pais, do meu chefe ou de Deus por um dia. Porque aquilo ali é um conjunto de ações que vão me levar a um resultado. O problema é que às vezes acontece uma coisa num dia, e nós já nos revoltamos, nós nos desesperamos. E é muito difícil às vezes quando a gente começa a dar continuidade ao milindre, da gente identificar que muitas vezes nós poderíamos fazer melhor e a gente frear aquela atitude de ficar só passando as coisas na cara dos outros. É difícil frear. Sabe, dá uma coceira na mão assim, de fazer, né? Quer fazer. É como falar da vida alheia, né? Quem já falou da vida alheia aqui? Olha, chega aí, né? Aí diz, ô rapaz, não, aí para. Mas sabe, é um defeito de caráter, aquela coisa de ficar gosta de ficar com o pezinho na lama, sabe? Tem aquela coisinha que você acha legal, né? Como eu disse, vai comer, quem é aquela pessoa que pega aquela, digamos, gosta de doce? Passei hoje numa padaria, cada doce que chamava atenção, né? Você gosta de salgado de todo jeito, aí você olha ali, poxa. Você sabe, às vezes você tem diabetes, você tem hipertensão, você tem vários problemas, problema com a questão do peso, mas quando você entra lá, vê, sabe, alguma coisa lhe engatilha e você diz assim, poxa, eu acho que eu tenho direito. É só uma vez. Eu conheço pessoas, eu tenho um amigo que a diabetes dele dá de 300, ele disse, é normal. Ele pega a injeção de insulina, ele já atende no carro, pega e bota duas vezes por dia, vai, tum. Não quer nem saber. Ele não pode, não ver comida, meu amigo. Você não acredita que ele tem aquilo tudo de problema que ele tem. Tá vendo? São defeitos de caráter que precisam de uma observação, de uma compreensão, para que haja uma reforma. Mas não dá para fazer a reforma hoje. Aí um dia ele pega e vai dar uma caminhada. Um dia e um ano. Não vai resolver. Não vai resolver. Poxa, alegria, né, Renato? Eu tô só com pé, né? E eu, né? Passei quanto tempo para perder os meus primeiros 13 quilos, né? Quer dizer, quando a Luziane me conheceu, eu tinha 13 quilos, bem mais do que isso, menos do que isso. Aí eu tive 13 quilos a mais, aí há uns 8 anos. Eu tenho mantido, mas eu fui prestando atenção. É olhar cada pequena coisa. Por exemplo, ser grosseiro com alguém, pedir desculpa. E com quem você tem costume de ser grosseiro, porque nunca disse nada. E às vezes você é muito mais grosseiro com quem mais te ama, sua esposa, seu companheiro, seu pai, seu filho, sua mãe. Com todo mundo você é um doce. Mas aquela pessoa fala, meu amigo, entende que isso está errado? Se coloca na posição de um trabalhador, de uma trabalhadora, e agora assume o seu papel. Eu não consegui me conter, eu esculhambei minha mãe, foi? Pois agora vá lá e peça. É tão difícil quanto parar, porque você lá no fundo, você gostou. É igual quando você senta para comer sabendo que não pode. São defeitos de caráter. O problema é esse, é porque se eu for avaliar um evangelho desse, que é o que esses trabalhadores fizeram, eles querem analisar o trabalho de uma empresa, de uma vida todinha por um dia. Quando eu descobri esse nódulo, fui levando. Eu falava muito no CRIO às vezes, palestrava para aquelas meninas que tinham problema de céu. Eu tinha uma amiga muito animada. Ela foi vitoriosa, ela descobriu, era muito difícil a vida dela. Ela tirou uma mama, depois tirou a outra, passou 5 anos e depois ela teve que partir. Ela criou vida depois daquilo, mas me lembro muito que teve uma colega dela que quando descobriu que estava com um CA,
Ao invés de se inspirar na atitude dessa minha outra colega. A mulher foi para o andar lá do prédio e se matou. Quer dizer, por uma notícia de um dia, ela desistiu. Quando a gente vem para os trabalhadores da última hora, quando a gente vem para o comentário, os últimos serão os primeiros, quando a gente traz essa aqui, muitos são chamados e poucos escolhidos, a gente traz essa reflexão de que será que não são muitos os chamados e poucos que atendem ao chamado? Quando a gente começa a enxergar o tanto de não aceitação que a gente tem, o tanto de apego que a gente tem à nossa posição, ao nosso ego, a que as coisas sejam do nosso jeito, a gente querer mandar na casa dos pais, querer mandar na casa de Deus, querer mandar na vinha dos outros, querer mandar na empresa, por um dia de trabalho. Às vezes você pega uma criança de 8 anos dando ordem no pai, e esse pai sabe nem falar ainda. Uma vez, há alguns anos, eu lembro que a mãe foi chamar, a menina brincava com a minha sobrinha, aí a mãe foi buscar. A menina tinha 5 anos. Aí ela disse, bora, vamos. Aí a menina não veio, disse, bora, porque se não for, eu vou botar de castigo. Fez uma ameaça, né? Ou então você vai apanhar, aquela coisa, né, de arrufo para ver se ela vinha. A menina de 5 anos olhou assim, bem firme para a mãe e disse assim, se você me botar de castigo ou me bater, eu chamo a polícia para você. Você vai ser presa. Aí a mãe, olha como ela é inteligente, olha não sei o quê. E eu fico pensando a mesma coisa. Sabe, quando as coisas, quer dizer, ela não queria ir porque ela queria continuar brincando. E a outra não estava tão certa, mas espera aí, quem é a mãe e quem é a filha? Você vai prender sua mãe. Logo assim, no primeiro arrufo, você já responde logo assim? E todo mundo riu e acharam ela inteligente e pronto. Mas sempre eu me pergunto, Renato, hoje é mais um dia para você se conhecer, ver quem você é, qual é o seu papel, para que você foi criado e dar seguimento. E isso é para sempre, já que você é um espírito imortal. Para sempre. Então sempre você vai cuidar do seu corpo, mesmo quando você não andar mais. Pode acontecer. Cuidar é equilibrado, não é fazer para ficar machucado, para ficar aparentando para os outros, não, para estar bem, se alimentar bem, evitar as fugas, evitar a fuga, por exemplo, pelas emoções descontroladas, todo dia, poxa, aprender a estar olhando qual é o meu lugar, saber esperar. Sabe, você está aqui, tem uma pessoa falando. Aí a pessoa diz assim, o meu tempo, 7h30 às 8. Da 8h30 a pessoa está lá. Você vai dizer o quê? Tudo bem. Só passar. Já pensou? Se o ego fala mais alto, você diz, não, eu tenho o meu tempo de falar, eu tenho que falar. Não, as coisas não são como eu quero, as coisas são como elas são, ou melhor dizendo, como Deus quer. O Chico Xavier dizia isso. Pessoas iam aos centros espíritas procurar falar com entes desencarnados. Ele dizia, meu filho, o telefone só toca de lá para cá, não é daqui para lá. Mas quantas vezes, e aí o espelho, né? Eu me vejo querendo ser o dono da bola. Ao invés de jogar porque eu sei jogar, eu quero ser o dono da bola, e quem não jogar como eu jogo, eu quero botar para fora do jogo. Quantas vezes por um dia, por uma doença, por uma enfermidade, por uma coisa, eu já quero me desesperar? Quem já teve, por exemplo, uma gripe que ela começa a se prolongar e entra no antibiótico, entra no outro, quem já passou? Quando chega um pedaço, é uma gripe.
Mas depois do primeiro antibiótico, o segundo você tossindo, você não sei o quê, lá dentro, se você não prestar atenção, você começa a questionar Deus. Numa gripe. Se eu não tiver todo dia olhando, olha, eu estou no meu lugar e Deus está no canto dele. Meu pai está no canto dele, eu estou no meu lugar, eu sou filho. Toda hora eu tenho que estar readequando na minha cabeça qual é o meu lugar e tentar fazer o que eu devo fazer. Vai dar certo. Quando acontecerem coisas desagradáveis, eu lembro, vai passar. Quando acontece uma coisa agradável, eu digo, vai passar. Saber impor limites. Como diz o Siri Han, quando vem um vento, eu me delicio com o vento. Quando o vento passa, eu sinto um pouco de calor. Será que a gente consegue fazer isso? Nossos maiores problemas estão aí. Tem um vento, o que a gente quer fazer? Não quer sentir nem um pouco de calor. Sabe que tem dor, velhice, doença e morte. Não quer envelhecer. Não quer adoecer. E se revolta. Quer mandar no dono da vinha. Por uma coisa. Mesmo essa coisa sendo prevista. Quando eu tive a oportunidade de ler o Mahabharata indiano, a primeira vez, tem um momento lá que os Pandavas, eles estão na beira do rio Ganges. E tinha um Grou, né, era um ser, e ele dizia quase aquela história da esfinge, né, que você tinha que decifrar um enigma, que eles estavam querendo pegar água, e se não decifrasse o enigma, morria. E eles eram guerreiros, o irmão mais velho mandou o primeiro ir, aí ele foi, quando chegou lá, o Grou fez uma pergunta para ele. Aí ele, você é nada, partiu para matar. Era um ser divino, né? Matou o primeiro. Aí demorou, mandou o outro. Eu sei que foram todos os irmãos e todos morrendo. Aí o irmão mais velho, esperando, né? Ele disse, rapaz, agora não vem mais ninguém, agora eu vou, né? Porque lá era assim, né? O mais velho é como o pai, né? Os outros vão obedecendo naquela cadeia de ordem. Aí ele foi, quando chegou lá, Yudhishthira, que era filho do Dharma. Olha a história que a gente fala de karma e dharma, né? Da lei universal. E o Grou diz para ele, né? Se você quiser pegar água, ele viu os irmãos dele tudo morto lá. Você vai ter que responder às minhas perguntas. Aí ele disse, pois pode perguntar. Ele foi respondendo pergunta por pergunta, né? E no final, o Grou se mostrou que ele era o próprio Dharma, falando com ele. O pai dele, né? Aí ele restituiu a vida dos outros tudo. Aí tinha uma pergunta que eu acho muito interessante, né? Ele perguntava assim, me diga uma das coisas que são mais inexplicáveis na vida. Ele diz, todo dia milhões de pessoas morrem. E sempre as pessoas sabem que vão morrer. E toda vez que se aproxima a morte de qualquer pessoa, a pessoa não aceita. Era assim as perguntas, né? Aí o Grou disse, tá certo. E realmente, por isso que os espíritos dizem que nós somos espíritos imperfeitos. Nós recebemos toda a orientação para o que é bom e a gente rejeita. A gente quer fazer como a gente quer. Só que nós não somos os donos da vida. Eu gosto de doce, tenho diabetes. Não vai comer. Mas eu não quero viver comendo só essas comidas assim, é melhor morrer. Quantas pessoas eu não já ouvi dizendo isso? Você nunca ouviu não? A pessoa dizer? Precisamos só achar um jeito.
dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho. Não se acaba a liberdade. O estimador, sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Planeta onde o amor, unicamente o amor,